E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, seguinte, vídeo de pré-jogo, nesse sábado à noite aí teremos Corinthians contra Botafogo. É a volta aí do Campeonato Brasileiro, após 2 semanas aí sem ter jogo, o Brasileirão tá de volta e enfrentamos o Botafogo na Neoquímica Arena, mais um jogo em casa. E vamos em busca dos 3 pontos, porque, né, a gente tá à beira da zona do rebaixamento, não é? Se na Copa do Brasil e na Sul-Americana já estamos nas oitavas de final, no Brasileirão não estamos começando tão bem e precisamos muito vencer para se distanciar aí do Z4, né? Então, vamos começar aí com um vídeo de pré-jogo com a possível escalação do Corinthians pro confronto contra o Botafogo, né? E o possível time é esse aí, né? É praticamente o time que jogou contra o Racing. E o time é esse aí, com Carlos Miguel, Mateuzinho, ou Matheus França, né, como tá aí, Félix Torres, Kaká, Hugo, Ranielli, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Wesley, Igor Coronado e o Yuri Alberto, né? O Fagner, infelizmente, se lesionou, então ele não joga essa partida. Vai entrar, então, o Mateuzinho aí no lugar dele. Deve entrar o Mateuzinho, que se recuperou de lesão também, né? Engraçado, o Mateuzinho machuca, aí volta, e no jogo que ele volta é o Fagner que machuca. É impressionante. Mas enfim, de resto é esse time mesmo, né? O Coronado vai ser mantido no time, até porque depois do que ele fez na terça, né? Sinto muito, Romero perdeu a vaga, bobeou, dançou. Enfim, né? Então, o possível time é esse aí para enfrentar o Botafogo. E agora vamos com o retrospecto geral do confronto, né, entre Corinthians e Botafogo. Eu tô no site do meu timão e tá aqui o histórico de confrontos entre Corinthians e Botafogo. E ao todo na história foram disputadas 118 partidas com 43 vitórias do Corinthians e 49 do Botafogo, além de 26 empates. Então, vocês estão vendo aí que o Botafogo é uma pedra no sapato do Corinthians, historicamente falando, né? Gols no confronto 339, com 168 do Corinthians e 171 do Botafogo. Corinthians e Botafogo por estádios, eles mais se enfrentaram no Pacaembu, 37 jogos, e o Corinthians tendo mais vitórias, 15-10, né? Na Neoquímica Arena, que é o palco do jogo desse sábado, foram 8 jogos, com 6 vitórias do Corinthians e 2 empates. Até hoje o Botafogo não venceu o Corinthians na Neoquímica Arena e esperamos que isso se mantenha nesse jogo aí, né? Pelo amor de Deus. Corinthians e Botafogo por campeonatos, eles mais se enfrentaram pelo Brasileirão, 69 jogos. Esse jogo de sábado agora será o jogo 70 pelo Campeonato Brasileiro, entre Corinthians e Botafogo. E um perfeito equilíbrio, 26 vitórias para cada e 17 empates. Também se enfrentaram pelo Rio-São Paulo, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. E tem um jogo aí pelo Festival Brasileiro de Futebol. Enfim, os maiores artilheiros do Corinthians contra o Botafogo. E o maior é o Viola, com 5 gols em 8 jogos. Depois vem o Jô, Rivaldo, Baltazar, Marcelinho Carioca, Manuelzinho, Cláudio e o Ricardinho, 4 gols cada um. O Paulinho e o Silva, 3 gols cada um. O primeiro confronto entre Corinthians e Botafogo foi no dia 14 de abril de 1929, há 95 anos, num amistoso, e o Corinthians venceu por 4-3. 4-3 para o Corinthians, o primeiro jogo entre eles. A maior goleada do Corinthians contra o Botafogo foi um 5-0 no dia 6 de fevereiro de 1949. Também foi no amistoso, né? A maior sequência invicta do Corinthians contra o Botafogo, de apenas 5 jogos, só 5. Durou de 1940 a 1950. Vocês estão vendo que o Botafogo é pedra no sapato do Corinthians, olha, historicamente, né? E tá aqui, né? Os últimos jogos entre Corinthians e Botafogo. O último na Neoquímica Arena, né? Ano passado. Vencemos de 1-0, gol do Gil, pelo Brasileirão. E nos últimos jogos o Corinthians foi muito bem contra o Botafogo, né? Nos últimos 4 jogos aí, são 3 vitórias do Corinthians e apenas uma do Botafogo, não é? Enfim. Vamos olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, que é o seguinte, né? 7ª rodada, estamos atualmente na 10ª
Sexta posição, 5 pontinhos. Então vocês estão vendo que o Corinthians, se não ganhar esse jogo, provavelmente entra na zona de rebaixamento, né? Tem que ver o Fluminense, né? O Fluminense na rodada pega o Juventude em casa. Deve ganhar, imagino eu. O Juventude há um tempo sem jogar, por causa das chuvas do Rio Grande do Sul, sem ritmo de jogo. Então o Fluminense deve ganhar do Juventude. Joga em casa. Então, se o Corinthians não ganhar do Botafogo, vai com certeza aí, deve entrar na zona de rebaixamento. Então vocês estão vendo que é muito importante o Corinthians ganhar do Botafogo. Até porque, gente, vamos ver a tabela aqui. 8ª rodada, né? Depois desse jogo contra o Botafogo, vai ser a data FIFA, não é? Acabou de voltar o Brasileirão pra parar de novo, né? Vai ser a data FIFA e só vai voltar dia 11 de junho. Aí o Corinthians volta a jogar fora de casa, aí contra o Atlético Goianiense lá no Antônio Ascioli. Então olha só, fica o jogo contra o Botafogo é dia 1º, né? Tá aqui, dia 1º, Corinthians e Botafogo. Aí o próximo jogo é dia 11, então vai ficar 10 dias sem jogar. Aí imagina se não ganha do Botafogo, entra na zona de rebaixamento e fica 10 dias, com pressão em cima do técnico, jogadores, porque tá lá na zona de rebaixamento, né? Nas Copas estamos muito bem, mas o brasileiro precisamos recuperar. E ficar na zona de rebaixamento aí nessa data FIFA é perigoso, né? Então é importante mesmo a gente ganhar do Botafogo para se distanciar da zona de rebaixamento, né? E após esse jogo contra o Atlético Goianiense, temos Corinthians e São Paulo em Itaquera. Pois é. Próximo jogo em casa aí, além do Botafogo, é o São Paulo na Neoquímica Arena, gente. Clima de revanche, né? Pois é. E depois, na 10ª rodada, o Corinthians pega o Internacional lá no Beira-Rio. Não é no Beira-Rio, porque o Beira-Rio só vai voltar a operar daqui a um tempo ainda. O Inter vai mandar esse jogo em outro lugar, né? Por causa do que tá acontecendo lá no Sul. Depois do Internacional fora de casa, temos o Atlético Paranaense também fora. Aí vai ser um jogo complicado em Curitiba. Aí na 12ª rodada, tem o Cuiabá em casa. Tá aí os próximos jogos do Corinthians, né? E assim, vamos enfrentar um adversário que vem numa boa sequência, o Botafogo. Apesar da gente ter ido muito bem contra o Racing, o Botafogo é um time melhor, não é? E vamos ver os últimos jogos do Botafogo, pra vocês terem uma ideia. Botafogo no último jogo empatou com o Júnior pela Libertadores 0-0, mas aí ganhou do Vitória, do Universitário, empatou com o Fortaleza, ganhou da LDU. A última derrota foi pro Bahia, 2-1, mas tinha ganhado do Vitória, 1-0. Ganharam fora de casa do Flamengo, 2-0. Ganharam do Universitário, golearam o Juventude, ganharam do Atlético Goianiense. E a última derrota deles como visitante, 3-2 pro Cruzeiro no dia 14 de abril. Então vocês estão vendo que nos últimos jogos Botafogo vem vencendo muito, vem numa ótima sequência. Então, gente, deixa eu contar aqui, acho que o Botafogo tem 1, 2... Espera aí. Eita, voltei a página aqui sem querer. Apertei o botão errado. Bota lá, fi. Aí. Apertei o botão errado aqui. Deixa eu contar aqui uma coisa, só pra vocês terem uma ideia. Teve a derrota pro Cruzeiro, certo? Aí depois disso, fora de casa, o Botafogo tá, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. O Botafogo tá a 5 jogos sem perder como visitante. Então de um lado tem o Corinthians, que tá muito bem como mandante nos últimos jogos. E de outro lado tem o Botafogo, que tá muito bem também como visitante nos últimos jogos. Então é pra gente ficar de olho. Apesar da gente ter vencido muito bem o Racing, o time do Argentino Júnior, a gente vê um fio de esperança aí que o time pode melhorar, coisa e tal. Mas teremos muitas pedreiras pelo caminho. O Botafogo pra mim é uma delas. E vocês viram que no retrospecto histórico eles embaçam muito a vida do Corinthians. Então vai ser um jogo muito difícil pra gente, na minha visão. Não dá pra achar que, goleamos o Racing, o Argentino Júnior, vai golear o Botafogo também. Muita calma, né? Eu acho que estamos em fase de reconstrução, não é? Pode ganhar bem do Botafogo? Pode. Joga em casa, ver uma boa sequência. Mas eu acho que a gente tem que manter o pé no chão, na humildade, certo? E esperar que o time faça um bom jogo. Tem que ter cuidado com alguns jogadores. O Coronado, por exemplo, muitos aí se empolgaram com ele pelo jogo de terça, mas tem que ter calma com ele. Ele ainda tá adquirindo ritmo de jogo, tá se adaptando ainda.
Ele fez um grande jogo na terça? Fez, mas não quer dizer que vai fazer de novo agora. Pode fazer, mas, enfim, o Coronado ainda tem o que melhorar muito fisicamente, gente. Na minha visão, ele vem de uma lesão aí. O Yuri Alberto também, ele vem numa boa sequência de gols, mas ele tem que... são nos jogos como esse, em jogos importantes, vamos dizer assim, que o Yuri Alberto tem que aparecer, fazer gol, como ele fez na terça-feira, né? Então vamos esperar que o Yuri Alberto faça um bom jogo também. O Wesley, com as individualidades dele, né? Wesley, o Rodrigo Garro também. Que a zaga faça outro jogo seguro, né? Pra mim o Kaká e o Félix Torres vem fazendo uma boa zaga. O Hugo vem numa crescente na lateral esquerda, principalmente defensivamente. Ofensivamente o Hugo ainda apanha um pouco, mas na defesa o Hugo vem muito bem. E o Mateuzinho vai ter uma chance aí, pra se provar no lugar do Fagner, né? Se realmente merece aí ter uma sequência no elenco, coisa e tal. Enfim, como eu falei, é um adversário chato, gente. E meu palpite pra esse confronto, eu vou postar em 1 a 0. 1 a 0, gol do Yuri Alberto. Pra mim vai ser um jogo complicado. Não que o Botafogo seja um time de excelência, não é isso, mas vocês viram aí que eles vêm numa boa sequência, então pra mim vai ser um jogo difícil, um jogo complicado. O Botafogo vai querer embaçar a nossa vida, e eu acho que a gente ganha de 1 a 0. Esperamos que o Corinthians faça um bom jogo, que continue se impondo na arena. Uma coisa que eu cobrava muito é o Corinthians se impor na arena, não deixar qualquer adversário vir e se impor, como, derrotas pra Bahia, pra Novo Horizontino, esse ano aí não pode acontecer, gente. São derrotas que não podem acontecer jamais. Então nos últimos jogos o Corinthians vem muito bem na arena, muito bem, vem se impondo, vem vencendo adversários. Não ganhou do Fortaleza, muito por conta do goleiro adversário, mas mereceu vencer. Então vamos ver se o Corinthians consegue se impor, mantém aí os bons resultados jogando em casa, certo? E vamos ver se o time consegue evoluir mais aí, vencendo o Botafogo. E como eu mostrei a classificação, a gente precisa ganhar pra fugir do Z4. Se não ganhar, aí vai passar 10 dias aí na zona de rebaixamento e não vai ser muito legal. Enfim, como eu falei, meu palpite 1 a 0, gol do Yuri Alberto, beleza? Então comente aí o que vocês acham que vai ser esse jogo. Pra mim vai ser um jogo complicadinho, mas eu acho que o Corinthians, com o apoio da torcida, com a sequência boa que vem tendo, né, nos últimos jogos, eu acho que dá pra gente ganhar sim. Mesmo que eu acho que o Botafogo vai querer embaçar, vai ser um jogo complicadinho, eu acho que a gente vence 1 a 0, beleza? Então é isso aí. Coloque o palpite de vocês nos comentários. O meu, 1 a 0, gol do Yuri Alberto, beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis e vai, Corinthians! Pelo amor de Deus, vamos ganhar esse jogo.